Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Bate-Papo com a ForPerform. Eu sou o Nick, sócio fundador da ForPerform. É um prazer recebê-los aqui nesse primeiro bate-papo. Uma das missões da ForPerform sempre foi que é educar nossos clientes. E hoje a gente vai trazer um monte de informação de qualidade, bastante conhecimento, e vocês vão sair daqui com muitas dicas, muitas coisas legais que vocês vão poder levar para a sua vida. E hoje, nosso tema de hoje é produtividade e bem-estar no trabalho. Como a gente equilibrar essa vida louca, essa correria aí do dia a dia, onde empresários e até você que é colaborador, que trabalha aí 10, 12 horas por dia, com a vida pessoal, né? Eu sou prova viva disso. Eu sou um cara que começa a trabalhar desde o primeiro minuto que eu acordo, já tô com o telefone lá na ativa. E depois que meus filhos nasceram, eu comecei a tentar trazer um pouquinho de qualidade, porque eu começava cedo, voltava tarde para casa, voltava às 8 horas da noite e meus filhos já estavam dormindo, então eu me policiei para estar voltando mais cedo. E é um pouquinho disso que a gente vai falar, né? Acho que o trabalho é importante, mas a gente ter esse equilíbrio entre vida pessoal, família, amigos, fazer algum esporte que gosta é super importante, né? Como a gente evitar um burnout, como a gente fazer tudo isso, ter produtividade e assim e manter uma saúde mental, uma saúde física bacana. E aí eu trouxe as pessoas mais especialistas para estar falando desse assunto hoje. Então eu vou apresentar primeiro a Lelê, uma grande treinadora, foi gestora técnica aqui da ForPerform por muitos anos, e aí eu vou passar o bastão para ela. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, Nick. É um prazer estar aqui falando com vocês a respeito de um assunto super delicado e muito atual, né, nos dias de hoje. O burnout aí, acho que é uma palavra que circula, né, nesse meio de empresários, de trabalhadores e até de mães que estão em casa, que trabalham 2, 3 turnos, né? Então, o burnout acho que é algo, assim, que tá na boca de todo mundo e as pessoas estão vivenciando muito isso, ainda mais nos dias de hoje, que é como o Nick falou, né? Super corrido e realmente as pessoas precisam voltar a atenção delas para a saúde, né? Para a qualidade da saúde, que é o mais importante. Bom, então eu vou estar falando sobre atividade física aqui. Eu sou treinadora, né, como o Nick já colocou. Trabalhei durante 8 anos na ForPerform como treinadora e gestora técnica. Tenho mais de 10 anos aí de experiência na área, trabalhando com atletas e, como eu costumo dizer, atletas do dia a dia, que são pessoas comuns, né, mas que a gente chama de atleta aqui na ForPerform. Somos todos atletas. Somos todos atletas, exatamente, né? Não é porque você não tem o esporte como um fim que você não é um atleta. Todos nós temos que performar muito bem no nosso dia a dia. Então é por isso que a gente fala aqui que todos somos atletas. Então, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês e bora lá conversar. Bem-vinda, Lelê. Obrigada. Nossa próxima convidada é uma grande amiga, grande empresária, grande nutricionista, a Jéssica Borelli, fundadora do Instituto Jéssica Borelli, que inclusive é um pilar dentro da ForPerform que está aqui. Então, muito feliz com a sua presença e com essa parceria. Por favor. Obrigada. Primeiro, obrigada mais uma vez aí pelo convite. Tenho certeza que vai ser um dia maravilhoso, né? Um bate-papo muito bom. Sou nutricionista esportiva e funcional. Tenho mais de 12 anos de experiência. Agora temos aqui uma unidade também do Instituto, né, aqui dentro da ForPerform para trazer ainda mais performance, não só física, mas também mental, para todos os alunos aqui. E também para falar um pouco, vim hoje aqui para falar um pouco, né, da importância da nutrição para a performance mental e para também ali ajudar nessa evitar o burnout, né, que é tão tem virado, infelizmente, né? Uma coisa muito rotina, comum, né? No dia a dia de grande parte das pessoas. Maravilha, muito obrigado pela presença, Jéssica. Temos também aqui a Aline Borges, também empresária, fundadora da Up4Win, também é um dos pilares aqui da ForPerform, Mental Coach. Bem-vinda, Aline, a bola com você. Obrigada, Nick, obrigada, meninas. Prazer imenso estar com vocês, falando um pouquinho de saúde mental e de todos os cuidados que nós precisamos para o nosso dia a dia, que muitas vezes a gente acaba negligenciando, ou não olhando, deixando para depois, né? Então a ideia é a gente fazer um bate-papo aqui descontraído e trazer informação de primeira para vocês. Boa, muito obrigado. Eu vou aproveitar, dar um recadinho para você que ainda não sabe, a ForPerform tem um programa online
Um programa que eu e a Lelê desenvolvemos aí, tá muito legal. Então, para você que não tem o hábito de ir para academia ou não tem tempo de ir para academia, a gente adaptou, né, o que a gente faz aqui na For Perform para você fazer aí na sua casa. Então, o programa está muito legal, são treinos dinâmicos. Então, mesmo se você é um cara que está iniciando, a gente fez um programa pensado em todos os níveis. Então, a gente vai deixar um QR Code para você aqui se inscrever, para você conhecer. Tenho certeza que você vai gostar muito e, além de ter um excelente resultado aí com o programa, tá bom? Desculpa, só te interrompendo, você esqueceu de uma informação super importante. As meninas estão também dentro do programa da For Perform. Ponto muito importante, a gente aqui sabe que o treino não funciona sem mental e sem nutrição. Então, super importante, a gente tem nutrição e temos psicologia dentro do programa da For Perform. Então, você não vai levar só treino. Um grande diferencial do treino online da For Perform é justamente esse, que a gente conseguiu pegar todos os pilares e incluir no online para você aí na sua casa poder aproveitar o máximo possível do que a For Perform pode te oferecer. Muito bom. Com certeza é um programa diferente de tudo que tem por aí no mercado, tá bom? Então vamos começar, meninas, com as perguntas. Bora. Então a primeira pergunta vai para a Aline. Aline, qual a importância de equilibrar o trabalho e a vida pessoal, né? Como evitar o burnout e manter uma produtividade com saúde? Essa pergunta é do milhão, né? Então, ser produtivo e equilibrar os pratinhos. Então, primeira coisa é você cuidar de ter uma rotina de vida que te traga satisfação, que te traga bem-estar e planejar todos os horários que você tem para se dedicar a cada uma das suas atividades. Então, se você é um empresário, precisa se dedicar a uma empresa, suas atividades laborais, ter uma ideia ali de quando você começa as suas atividades no dia, que horas você termina, o horário que você planeja começar o seu sono, né? O horário que você vai acordar, o horário das refeições, o horário do treino. Então, tudo isso, quando a gente fala sobre produtividade, as pessoas associam muito a trabalho. Então, só entregar coisas, bater meta, desempenho, né? Mas a gente se esquece de que, se não cuidarmos de todas essas áreas, algo vai ser impactado. E quando a gente fala desse algo que vai ser impactado, é o seu bem-estar, é a sua saúde. Então, cuidar para ter uma boa produtividade é você também cuidar de si mesmo. Isso que você falou de planejamento é uma coisa que eu comecei a aplicar no meu dia a dia, porque minha vida, eu acordava e não sabia o que eu ia fazer. Eu tinha algumas tarefas, mas a rotina, entra coisas, você não tem horário para fazer nada, tem algumas reuniões marcadas, mas não tinha horário para treinar. Se você não se organiza, vai indo e você não tinha o compromisso de voltar cedo para casa, né? Mas aí quando eu comecei a me organizar, porque eu queria estar em casa mais cedo, para pelo menos pegar um pouquinho o Luca acordado. Hoje a Bela, 7, 8 horas, ela tá dormindo. Eu acordo, ela continua dormindo quando eu saio. Então me policio, me organizo para poder ter esse tempinho de qualidade com eles, né? Senão você passa a semana inteira sem ver seu filho. Então esse planejamento acho que é muito fundamental. importante. E tem uma coisa bem interessante, né? A maioria das pessoas programam uma agenda com todas as suas atividades do dia, mas eu nunca vejo nas agendas o horário de sono. Então, quando as pessoas começam a fazer um trabalho comigo, a gente vai falar sobre rotina e gestão do tempo, primeira atividade que eu peço para incluir na agenda é o horário de sono. Então, programa o seu dia um dia antes. Então, que horas você vai dormir para você acordar no seu dia seguinte e performar com todos os seus horários, quanto você quer dormir, atividades. Né? Tipo, quantas horas por dia. Quanto você precisa dormir, eu sou um cara que né? eu preciso dormir 8 horas. Pois Mesmo é, assim, eu também. Se der um pouquinho mais, eu quero um pouco mais. Eu também. Mas assim, eu me programo para dormir pelo menos 8 horas por dia aí. Legal. E é o ideal, né? Quando a gente fala sobre uma idade adulta, 8 horas é o mínimo, né? Então, mas tem gente que dorme um pouco menos. O ideal, pensando num adulto, é essa faixa etária, né? Desculpa, essa faixa etária não, essa carga horária. Então, começar a se dedicar um pouco mais com o seu sono, da qualidade desse sono, com certeza você vai conseguir performar e ter um dia muito melhor, né? Maravilha, boa. Legal. Agora eu vou para Lelê. Lelê, como que a atividade física pode influenciar positivamente a produtividade no trabalho? Bom, essa pergunta aqui nem é do segundo milhão, né? A atividade física, todo mundo sabe que é extremamente importante para tudo que a gente for fazer na nossa vida, né?
mas eu até estava conversando com a Aline aqui antes da gente entrar. A atividade física ela acaba se tornando secundária quando a nutrição e a psicologia, o mental, não estão alinhados, né? Então, a atividade física, ela fornece diversos benefícios, né? Tanto mentais quanto físicos, e todo mundo sabe disso. Mas se a gente não consegue estar com uma alimentação adequada, você não vai desempenhar bem no treino. Se você não está com o seu mental alinhado, você também não vai conseguir desempenhar bem no treino. Então, se a gente estivesse falando numa pirâmide aqui, né, o treino, ele não é a base, ele é lá pra cima, né? Então, talvez eu falaria que o mental é a base, depois viria a nutrição, porque também se o seu mental não tá alinhado, a sua nutrição também não é boa, e depois a gente viria com o treino. Então, quando você tá com isso redondo, né, o treino vai entrar como melhor. Quando você treinando, você tem diversas descargas hormonais importantes, né, que vão levar a uma melhora da concentração, uma melhora da criatividade, enfim, e outros benefícios. Então, a atividade física, ela entra nesse topo da pirâmide, né, como atividade secundária, depois que você tá com os outros pilares muito bem alinhados. Se a cabeça não tá bem, nada vai bem. Exatamente. Né? E uma coisa muito importante que a Aline colocou é a questão do sono, né? Bom, hoje eu atendo diversos clientes que dormem pouquíssimo e tem uma qualidade de sono muito, muito ruim. E assim, é um ciclo, né? É um ciclo, tudo. Não tem como você falar, isso aqui é primeiro, isso aqui é depois, isso aqui é depois. Tá tudo conectado. Tá tudo conectado, exatamente. É um ciclo. Então, assim, se você não dorme bem, dificilmente você vai se alimentar bem. Porque daí você já acorda com aquela ansiedade, ou sem fome, ou com muita fome. Então, você já vai mudando totalmente aquela sua rotina que deveria ser algo organizado, igual a Aline colocou. A atividade física entra ali toda atropelada, você também não consegue render no treino. Então, a qualidade do sono, talvez, antes de tudo isso que a gente falou, viria primeiro nesse caso, né? Então, é mais ou menos por aí. Maravilha! Até, fazendo um parênteses aqui que a gente falou do sono, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na privação do sono, pensando no padrão alimentar, a gente sabe que a privação do sono, ou aquele sono picado, aquele sono que não é de uma boa qualidade, ele vai acabar influenciando e mexendo nos níveis ali de hormônios super importantes, como grelina e leptina. Então, a parte de fome e saciedade desse indivíduo que dorme mal fica totalmente bagunçada. Então, a gente sabe que as pessoas que dormem mal, normalmente elas vão ter mais fome ao longo do dia e normalmente aquela fome por alimentos mais calóricos, altamente calóricos, né? Então, interessante, hein? Não sabia disso. Então, quando a gente pensa, mesmo quando um paciente me procura, né, eu avalio todos esses pontos e quando a gente pensa em emagrecimento, por exemplo, fazer essa modulação do sono é de extrema importância. Aí, quando é uma bola de neve, né? Porque aí a gente pega essa pessoa também que está estressada, cronicamente, que é o que a gente vê aqui, e a gente sabe que esse estresse crônico, ele sobe níveis, por exemplo, de cortisol, que é um hormônio super importante. Só que se ele fica cronicamente elevado, esse cortisol ele tem que cair ao longo do dia para a noite estar mais baixo. A pessoa mais estressada, ela vai ter esse nível de cortisol mais alto e esse cortisol mais alto vai prejudicar a produção de melatonina. E aí que vem, acho que o equilíbrio entre o trabalho e a vida social, né? O cara sair, fazer um esporte, fazer alguma coisa que gosta, que talvez vai regular. Vai regular. E aí é isso. De bem-estar, né? É o estresse prejudicando a produção de melatonina, dormindo mal, aumentando compulsão e assim... A gente vira um ciclo vicioso, né? Se a gente for pensar, é aquela ideia de que nunca tá bom. Então, você quer aumentar a produtividade do trabalho, vamos colocar dessa forma, mas seu cortisol tá alto. Então, isso é um efeito rebote. Você acha que você tá melhorando, você tá trabalhando mais, né? Tentando produzir, mas você não tá conseguindo. E seu corpo não tá reagindo, né? Então, isso acaba sendo muito ruim. Sem dúvida. Eu vejo isso muito nos resultados no treino. Porque é onde vai impactar diretamente. Às vezes a pessoa não está produtiva no trabalho, mas ela não associa uma coisa na outra. Mas quando ela vai pro treino, porque assim, a pessoa quer resolver
o problema do emagrecimento, por exemplo, indo aonde? Primeira coisa no treino. Ninguém vai pensar, porque eu vou melhorar minha alimentação, eu vou melhorar meu sono, eu vou fazer uma terapia. Ninguém faz isso. Todo mundo, não, porque eu vou na academia 5 vezes na semana, mas eu treino pra caramba. Só que não é por aí. Como eu falei, o que você vai pensar, o treino é o último, né? Então, você não estar com tudo isso redondo impacta diretamente nos resultados no treino. E aí a pessoa vai falar, nossa, mas eu faço tanto, e não acontece nada. E aí tá explicado por quê. O que a gente mais vê são as pessoas na academia. Exatamente, exatamente. Elas cuidam muito lá, às vezes, da academia, mas os outros pilares quase são negligenciados ali, né? É por isso que o treinador, ele acaba sendo um pouco do... não sei, assim, usar um termo específico, mas o treinador é o cara que tá com a pessoa ali mais vezes durante aquele momento da vida da pessoa. Então, é o cara que tem aquela responsabilidade mesmo de enxergar como é que tá o estado de saúde geral daquela pessoa, né, ali. Porque ele sabe se vai impactar diretamente ou não nos resultados, né. E direcionar, é o que a gente faz aqui na ForPerform, né. Exatamente. As pessoas vêm aqui para treinar, né, às vezes elas não vêm aqui preocupadas com a alimentação, com a parte mental. Exatamente. Mas aí dentro das avaliações a gente consegue diagnosticar e entender e mostrar a importância desses pilares na vida dele. Exatamente. Maravilha, vamos para a Jéssica agora. Jéssica, qual o papel da alimentação na manutenção da energia e da concentração ao longo do dia? Nossa, muito grande. Uma das coisas que eu mais escuto é assim, nossa, Jéssica, eu tenho um sono depois do almoço. Eu não consigo me controlar, eu não consigo focar, eu não consigo... E a gente sabe realmente como a alimentação ela tem um papel muito importante na manutenção desse foco, dessa concentração, dessa performance cognitiva e mental. Então, por exemplo, fazer grandes refeições muito ricas em carboidratos, né, ou muito pesadas, de difícil digestão, vai fazer com que, obviamente, essa pessoa, depois do almoço, por exemplo, né, ela volte para o trabalho com aquela sensação de fadiga, quero dormir, né? E isso demanda uma energia, power nap. Isso demanda uma energia, por exemplo, muito maior para que ela consiga performar ali. Quando, por exemplo, se ela está seguindo uma alimentação, fazendo uma alimentação mais leve. Na verdade, tem várias estratégias nutricionais que a gente pode incluir na rotina, né, para melhorar toda essa parte de foco, concentração. A gente até estava falando aqui sobre, por exemplo, o jejum intermitente, né, que é sim uma técnica muito interessante para melhorar foco, concentração, performance cognitiva, só que é um jejum intermitente estruturado, né, que também é o que a gente está falando. Quantas pessoas aí do mercado financeiro, a galera que trabalha loucamente, não fica horas e horas em jejum e aí vai porque tá na correria, tomando café. Mas não é algo planejado, né? Faz porque ficou na loucura ali do dia a dia, né? Muitas vezes porque esqueceu de comer, porque esqueceu de comer. Ouve. E aí quando vê, tá morrendo de fome, chega no final do dia, para no fast food, come aquele lanche. E aí, obviamente, não está sendo bem planejado. A gente tem que adaptar esse corpo para o jejum, mas quando dentro de uma estratégia saudável, ele é muito interessante. O cérebro funciona, assim, muito bem com corpos cetônicos, então a gente consegue utilizar o jejum como uma ferramenta aí para aumentar essa parte de performance. A própria cafeína, que também é uma coisa, né, que sim, ela aumenta foco e concentração, mas o que a gente vê, a maioria das pessoas tendo privação de sono, e fazendo o quê? Tomando muito café para conseguir se manter. E uma coisa que eu sempre falo, infelizmente as pessoas não escutam os sinais que o corpo dá. E um muito claro por exemplo, sono. Sim. Então você está cansado, você está com aquele sono absurdo. Ao invés de você se planejar para dormir melhor, você vai e toma mais café. Você vai contra o que o seu corpo realmente precisa. Vai potencializar a sua insônia, né? Lá na frente. Exatamente. Então, essa cafeína, por exemplo, em excesso, ela vai acabar influenciando. A cafeína na dose certa, sim, ela pode aumentar foco, concentração, performance mental. E física também, mas em excesso ela pode gerar uma ansiedade, ela pode ser um gatilho para quem tem tendência para um pânico. Tem uma dose recomendada de café, sim? É muito individual, né? Por quê? Porque tem pessoas que geneticamente são metabolizadoras lentas da cafeína.
Eu fiz o teste. Então. Eu sou ao contrário do Nick. Eu metabolismo bem rápido. E, por exemplo, esse perfil é um perfil que tem que tomar bem menos café e tem que parar de tomar café cedo. Até o almoço, assim. Tomar café até o almoço. Eu procuro agora tomar só de manhã, às vezes depois do almoço. E tem gente que fala, ai, não, eu metabolizo super bem, o sono não atrapalha. Então, mas eu não sabia. O exame que me mostrou, mas pra mim eu não tinha ideia se eu metabolizava Só que, às vezes, lento. você tá com uma ansiedade um pouco maior, você tá um pouco mais agitado por causa disso, né? Tem gente que fala, eu tomo café à noite e não afeta o sono. Tem estudos que comprovam. Pega a pessoa, toma café à noite, coloca pra dormir, avalia padrão de sono, não entra. Não entra naquele padrão de sono como se não tivesse tomado. Então, a cafeína afeta o sono de todo mundo se for tomar à noite, né? Mas principalmente quem é metabolizador lento, aí tem que segurar a onda. Você falou do Power Nap, é uma coisa recomendada? Uma estratégia, assim, né? O de dormir aí, ó. O Power Nap, que eu comentei, aquela sonequinha pós-almoço. Aqueles 20 perguntar a mesma minutinhos, coisa. aqueles 20 minutinhos ali. Exato. Então, assim, para as pessoas que não conseguem dormir as 8 horas de sono ali, um adulto, a gente recomenda uma Power Nap ali no máximo de 23 minutos. 23. Então, é o recomendado. Porque não dá tempo de entrar num sono ali. Exato. Então, isso para você dar um refresco ali para... Fiz o primeiro round de manhã, então vou continuar o meu segundo round, a minha vida ali. Mas o ideal é que esse sono tenha ali todos os ciclos no período da noite, né? Então a gente precisa lembrar que o ser humano é um ser diurno. Tem que fazer suas atividades ali durante o dia. Passou das 6 horas ali, final do dia, a gente já tem que começar a reduzir energia, desligar, luzinha amarela, chazinho, comidas mais Celular. leves. Parar de Hoje tá ótimo aqui, luzinha amarela. Então, é um outro estilo, né? Mas aí voltando para a nossa questão central, quando a gente fala de produtividade, a maioria das pessoas à noite estão produzindo coisas. No trabalho, computador, é faculdade, é uma Isso, pós, pra mim é um isso aqui é o mestrado. problema, porque meu WhatsApp é uma loucura, é o dia inteiro, Então, 6 da manhã até a hora que eu Você tô tem que deitando no colocar travesseiro, ainda eu ouço lá ele vibrar, eu já pego ele de novo, já respondo. Tem que colocar aquele pra não tocar depois das 8. Exato. E digo mais, se você tá numa fase muito acelerada, que fica de olho nas notificações, mesmo quando a gente coloca lá pra não olhar, deixa assim teu celular. Porque senão você fica esquecer do seu ansioso. celular, você vai ser outro ser humano depois. Porque Vou a gente tentar. fica com esse cérebro ativado, toda hora fazer uma Sim. olhadinha, né? É hábito até, às vezes você É pega um no celular e hábito. você nem sabe por quê. Você tá pegando nele pra ver se tem alguma coisa, né? Exatamente. Já deve ter acontecido com você, não tô fazendo nada, deixa eu dar uma olhadinha, né? Toda hora. Então, vira toda hora, né? Quantas vezes a gente faz isso durante o dia? E aí a gente acha que está sendo super produtivo, mas não estamos. Na né? verdade, depois, assim, a gente acha que, né, a conta vai chegar. E assim, a conta vai chegar. Porque as pessoas acham que não, porque vamos viver o momento, porque é isso, mas não é assim. Tipo, porque é assim, Porque né? a gente tá... assim, a tecnologia. Exatamente. E assim, as pessoas esquecem que a expectativa de vida, ela vai aumentando, né? A cada ano que passa, porque a gente tem tecnologia, você tem a medicina avançando, saúde, e as pessoas, né? Enfim, e a expectativa de vida está aumentando. E qual é a qualidade que você quer chegar com 70, né? 80, 90, né? Então isso é importante. As pessoas esquecem que elas vão envelhecer e que isso vai impactar diretamente na vida delas, né? E eu sempre falo isso, assim, eu penso nisso porque a gente, bom, eu tenho 36 anos, mas eu não me sinto com 36, né? Eu me sinto, assim, um pouco mais jovem, tanto mentalmente quanto fisicamente. E é o que tá acontecendo, né? O pessoal fala, os 40 são os novos 30, os 50 são os novos 40. Mas qual é a qualidade que você vai vivenciar, né? Essa sua idade cronológica, digamos assim. Então é muito importante pensar nisso, porque a conta chega. Se você não se cuidar agora, daqui 10, 20 anos, alguma coisa vai acontecer.
né? Sim. Isso é um ponto importante. Mas é só um parênteses aí também, a gente falando disso, mas o que a gente vê também é cada dia mais vezes as pessoas mais jovens tendo depressão, tendo ansiedade, tendo Nem se falava de burnout. ansiedade na minha época, eu acho que Exatamente. nem sabia o que era, Tendo acho que com 20 anos. burnout, então tendo que usar medicamentos, então muito por causa, eu acho que do abuso Sim. dessas tecnologias, né? E Com também certeza. pela falta desse cuidado e dessa atenção Sim. né, com a própria saúde mental. Aí. A gente tem que lembrar que o estilo de vida moderno, ele é bem nocivo, né? Quando a gente fala sobre saúde e longevidade. Então, galera, desculpa, mas eu tenho que falar isso, né? O ponto é, nós vivemos esse estilo de vida, nós estamos nessa sociedade. Eu sei que não dá pra gente viver numa cabana, na ilha deserta. Plantando Mas- o próprio. Mas, ia ser mas fantástico. tem que fazer o que é possível para você, né? Para sua renda, para o seu estilo de vida, para sua felicidade, para sua família. E isso é muito pessoal. Claro. Então, quando a gente fala sobre produtividade, eu vou trazer aqui um outro conceito: o ócio produtivo. O não fazer nada também é produtivo. Perfeito. Porque aqui a gente vai falar de um desenvolvimento cognitivo, de criatividade, de relaxamento, né? E que é um momento que as pessoas não estão se permitindo mais. Nem sabem, né? Nem sabem, né? Então tá grave isso. Mas tá meio caindo essa coisa de ser workaholic, tá meio saindo de moda, né? Teve um momento que você falar que você é workaholic, você trabalha tanto, tá cada vez mais as pessoas estão vendo que a conta vai chegar, né? Eu digo, na Europa, Tá chegando cada vez mais na Europa, cedo, eles né? estão até estudando trabalhar 4 vezes na semana e ter 3 dias de folga. Então, assim, o mundo tá percebendo que se ninguém fizer nada, a conta chega, Vai né? colapsar. E Aline, tem alguma estratégia que você falaria pro pessoal para você equilibrar aí a vida pessoal do trabalho, né? O cara ser produtivo, mas continuar tendo uma vida social? O que você poderia recomendar? Sim. Vamos pensar que sempre a gente precisa equilibrar trabalho, que é o que paga as contas, né? Com atividades de bem-estar. Atividades de bem-estar pode ser momentos com a sua família, pode ser momentos com seus amigos, pode ser praticar um esporte, fazer uma atividade diferente. Então, vou começar uma boa nutrição, vou ajustar aqui minha dieta, vou começar uma terapia. Então, tudo que te trouxer bem-estar vai sempre ser um grande benefício, vai ser um agente ali para você ganhar essa fluidez com a sua vida. O problema é que a gente sempre está preso na questão do trabalho. Então, as novas gerações, hoje elas questionam isso até na hora em que elas vão procurar um emprego, né? Mas qual é a carga horária? Não, mas eu entro que horas, saio que horas, né? Por isso que a gente tem muita flexibilidade hoje sobre trabalhar home office, né? Sobre as entregas. Então, hoje não existe mais, em alguns lugares, né, gente, essa questão de horário de entrada, horário de saída, mas a entrega. Então, a pessoa trabalha pela performance, pelo resultado. Então, muitos estudos e muitas empresas que já vivem essa realidade para perceber como é que as pessoas vão lidando com tudo isso. E o impacto é diretamente no estresse. Então, a gente tem uma baixa no estresse, no nível de estresse, quando a gente consegue equilibrar mais essas outras áreas de vida. Porque, de novo, a gente não é só uma área de vida, trabalho, ou treino, né, ou família. Nós temos outras áreas. O grande desafio é a gente manter esse equilíbrio. Os famosos pratinhos, né? Tem Algum vários pratinhos. Tá meio caindo ali, exatamente. né? Então, a gente precisa sempre ter essa consciência e ver qual que a gente tem que equilibrar mais, qual prato exige aquele esforço maior Aquela atenção, naquele né? momento. E tem algum sintoma, assim, que a pessoa consegue... Perceber Eu muitas vezes eu falo, não sei se eu já tive um burnout, assim, sabe? Quais são os principais sintomas para que a pessoa pode detectar? Ou, sei lá, se avisar um colega que você percebe alguma situação? Olha, vou trazer aqui, os sintomas são muito parecidos com os de ansiedade, normalmente são os primeiros que a gente consegue perceber, mais até do que os de depressão. E ansiedade e depressão andam juntas. Quando nós falamos sobre ansiedade, pensa que é uma pessoa mais acelerada. Então, se eu estou falando de um comportamento acelerado, dinâmico, para lá e para cá,
Uma pessoa tarefada, né? Uma pessoa que tem o batimento cardíaco ali mais acelerado, naturalmente uma respiração também mais acelerada, né? A questão não é se isso acontece um dia, mas a repetição, a frequência durante a semana e a intensidade disso, né? Quando nós falamos sobre o burnout, eu estou falando de um esgotamento. Então já passou daquele episódio ali típico de um dia, 2. Estou falando de uma pessoa que está vivendo isso muito tempo. E vivendo isso sem ter uma válvula de escape, que é o que ajuda a gente a equilibrar. Sempre, gente, tem que ter uma válvula de escape. Uma panela de pressão, né? É uma panela de pressão. Então, se a gente canaliza toda a nossa energia em prol de uma coisa aqui, eu tenho que ter algo que me recarrega energia, igual o celular. Gastou toda a bateria durante o dia. De noite você faz o quê? Tufe na tomada, amanhã ele tá pronto, tá lá 100%. A mesma coisa é o nosso corpo. Só que a gente tem feito aí algumas estratégias equivocadas. Então, eu vou trabalhar mais, eu vou dormir menos, eu vou tomar um monte de cafeína para eu ficar aqui produzindo várias coisas, né? Tá, mas e os momentos de bem-estar e relaxamento? É isso que a gente tem que caprichar mais. E claro, gente, eu não vou falar sobre carga horária. Eu sei que tem área que vai pedir mais esforço, trabalho, né? Mas se a gente conseguir trazer tempo de qualidade, isso ajuda muito. Muito, muito. Perfeito. Posso mudar da água para o vinho? Rapidinho, literalmente, né? A gente estava falando sobre a cafeína e eu queria perguntar sobre o álcool, né? Porque muitas pessoas usam assim como estratégia a utilização. Porque eu vou tomar uma tacinha de vinho aqui para poder dar uma relaxada. E a gente sabe o quanto isso é prejudicial, porque o álcool também atrapalha você entrar no sono profundo, né? No sono REM. E fala um pouquinho sobre isso, Na verdade, o álcool é isso. Tem vários pontos que acabam prejudicando, né? A gente sabe que, por exemplo, o álcool, ele pode, por exemplo, no treino, afetar essa performance esportiva até dias depois. Né? Então, se você tomou ali no domingo, bebeu ali a cerveja no churrasco o dia inteiro. Segunda-feira... Segunda-feira tem um joguinho terça, eu falo, beber no sábado aqui não tá tranquilo. Pode afetar. Então, a gente sabe que acaba sendo novamente um ciclo, né? O álcool, por mais que muita gente ache, ele relaxa, dependendo da dose, dependendo da pessoa, ele vai deprimir, inclusive, esse sistema nervoso central. Então, aliás, ele é uma droga depressora, né? Exatamente. Então, aquela pessoa que vai usar... primeiro ele relaxa, porque ele deprime o sistema. E é muito comum. Bebe, no dia seguinte, aproveita, né? No dia seguinte, acorda com aquela sensação de depressão mesmo, de tristeza. Então, o álcool, com certeza, é uma coisa que tem que ser muito levada em consideração. Ele não deve ser a válvula de escape, né? A válvula de escape tem que ser atividades, e muitas vezes as pessoas não pensam... pode ser com essa intenção, né? Vou beber para relaxar e dormir, né? Exatamente. Dormir, né? Vou tomar uma tacinha de vinho para dormir. Exatamente. Então, assim, existem outras formas que a gente pode utilizar, por favor, que não a comida e o álcool. Mas a maioria das vezes as pessoas usam, infelizmente, a comida, que são as formas mais fáceis, né? Mais fácil daquele momento ali de ter aquela recompensa pelo dia estressante, pelo dia pesado. Então chega em casa, que é o clássico. O que eu mais tenho é paciente que ali no final de tarde tem aquela compulsão... Recompensa, né? Da recompensa. Então, doce, existe a questão, né, disso, de cheguei em casa, meu dia foi o caos, eu preciso comer um doce, e começa aquele padrão, mas também existe, né, que nesse momento, às vezes, tem ali uma quedinha nos níveis, talvez, de serotonina, então a gente consegue entrar com estratégias, com alimentos, com suplementos para modular essa serotonina no final do dia, e ajudar nesse controle de compulsão. Então, quando a gente pensa até na parte da nutrição, a gente consegue, através da nutrição adequada, da suplementação, inclusive ajudar nessa modulação de neurotransmissores, para que essa pessoa tenha aquele bem-estar, ela consiga controlar a compulsão, ela consiga controlar a ansiedade, dentro dessa mudança de estilo de vida. Hoje a gente sabe que, por exemplo, as pessoas estressadas, as pessoas mais inflamadas, vamos pensar na obesidade, a gente sabe que é um padrão de pessoa, o excesso de gordura corporal, ele aumenta as substâncias mais pró-inflamatórias. Existe hoje o que a gente chama também da neuroinflamação, essas pessoas
obesas, inflamadas, elas têm também uma neuroinflamação. E através da alimentação, a gente consegue modular isso e melhorar essa produção de neurotransmissores, melhorar essas conexões e melhorar a saúde e o bem-estar emocional, né? Mudando o estilo de vida dele. Quantas vezes a gente não vê as pessoas indo como primeira escolha para o antidepressivo, que é, sim, muitas vezes necessário, e aqui a gente não está discutindo isso de forma alguma, mas muitas vezes a gente ajustando a alimentação, a gente ajustando nutrientes, todas as vitaminas do complexo B, tem tanta coisa que dá para a gente fazer para tentar ter uma alternativa antes de entrar, às vezes, com a medicação, né? E muitas vezes junto, né? Quantas vezes quando a gente essa pessoa que usa medicamento, ela muda o estilo de vida, ela faz, ela suplementa, ela tem um estilo de vida saudável, ela faz atividade física, o psiquiatra não consegue ir fazendo esse desmame e a pessoa é outro impacto. Até para não virar dependente, porque muitas pessoas ficam dependentes do remédio, né? Que acho que é a única alternativa que ele tem. E muitas vezes, Nick, é o que a Jéssica estava falando, é um corpo deprimido de nutrientes, né? Parece básico, mas as pessoas não sabem, né? Então, é uma comida, é um nutriente que você coloca ali num horário daquele dia que a pessoa precisa daquilo. Cara, isso gera impacto. Muda tudo. Você falou isso, muda tudo. Muda tudo. Né? Eu vejo muito que as pessoas hoje em dia, né, as pessoas querem resolução simples para problemas complexos. Imediata, né? Exatamente. Então, assim, tudo que a gente está falando é um ciclo isso. É um ciclo. Isso assim, não existe, eu vou fazer isso primeiro para depois eu fazer isso. É um leque, né, de opções, é um ciclo. Não tem como a gente... você falou isso, Aline, não tem como você separar a pessoa que vai trabalhar da pessoa que está na família, da pessoa que sai com os amigos, da pessoa. Nós somos seres únicos e íntegros, né? Que funciona, biológicos, enfim, que funciona de uma única maneira. Indissociáveis. Perfeita palavra. Então, as pessoas, elas querem, eu tô com um problema para dormir, então eu vou tomar um ansiolítico ou algum remédio para dormir. Eu tô com problema de obesidade, então eu vou tomar um remedinho aqui. Então, você acaba entrando num ciclo vicioso que você não consegue sair. Porque é um problema complexo e a pessoa quer resolver com um negocinho ali. E às vezes o remédio até resolve ali de imediato, só que você não fica sintoma, né? Traz um outro efeito colateral muitas vezes. Exatamente. Né? É onde eu queria chegar. O remédio vai resolver o sintoma. E aí você tem duas opções. Ou você fica dependente daquilo, ou vai ser um ciclo de eu vou melhorar, depois eu vou piorar. Aí eu vou melhorar, aí eu vou piorar. Aí eu vou melhorar, só que daí eu vou piorar tanto que depois você não consegue sair. Que é que as pessoas vão ficando como as pessoas vão ficando doentes, né? De fato. Aproveitando esse embalo, e o que a atividade física como ela pode evitar ou diminuir essa questão do burnout? Bom, mais uma vez a gente estava conversando, né, antes de começar aqui, e assim, a atividade física, ela vai entrar como um escape, né, para a pessoa, como um hobby, ela fazer algo que ela gosta, que dá prazer, né, porque a atividade física, ela a princípio, né, quando você tá ali sofrendo, ela não traz muito prazer, mas depois, eu sempre brinco com isso, que eu falo que assim, o treino bom depois que ele acaba, né? Porque na hora que você tá ali morrendo... É o check na lista, missão cumprida, exatamente, né? Missão cumprida. Então, a atividade física tem esse benefício, né? Dele te gerar uma felicidade, um prazer, quando você termina e essa sensação de bem-estar a longo prazo, né? Então, quanto mais você faz, mais você quer fazer. Então, acho que a atividade física entraria nesse ponto, da pessoa ter um escape e dela conseguir, daquilo ser um hobby para ela, né? Dela poder fazer algo que dá prazer. Ter um momento para ela. Sim. Para ela, exatamente. Sim. Além de ser uma dose de hormônios bons endorfina, ali, né, pro dia a dia. Endorfina, serotonina, me ajuda, vamos mais. Tem um monte de hormônio bom, gente. O grande ponto também são os outros benefícios associados à atividade física. Então, é uma pessoa que vem e faz uma amizade com alguém, é uma pessoa que muitas vezes está sozinha em casa, ela sai de casa,
toma um solzinho, né? Vê vida lá fora. Então tem muita coisa boa. E uma coisa que eu falo que é muito importante, eu sempre bato nessa tecla, né? É a gente compartilhar. Então, quando você tem uma meta, um objetivo, você ter ao seu redor pessoas que compartilham do mesmo momento que você está vivendo. Então, se você está nessa fase de transição e você quer realmente trabalhar e ter esse autocuidado, é importante que você consuma conteúdo que vai te estimular a se manter nisso, Perfeito. que você esteja ao redor de pessoas que vão te estimular. Então, um exemplo... Ambiência, né? Ambiência. Exato. Tá na moda agora. Uma coisa, por exemplo, eu treino às 6 da manhã. E todo dia eu acordo e falo assim, cara, por que eu inventei de treinar às 6 da manhã? Quem que quer treinar? Aí você chega aqui e você vê que tem 1 milhão de pessoas. É o nosso horário mais cheio hoje, acho que é às 6 da manhã. E que eles falam que menos faltam. Nem tinha antes. E que menos faltam. Com certeza. Né? Porque aquela São os pessoa mais que colocou compromissados na ali. agenda, esse é o horário que eu tenho, é esse que eu vou. E é o começar o dia, né? E muda. Quando você falou Muito do legal. benefício, no dia que eu treino às 6 da manhã, meu dia é outro. Hoje Com foi, certeza. tô aqui 10 Sim. horas. Muda muito, né? Pegando um gancho com relação a isso, a gente tá falando aqui muito de hábitos, né, e de disciplina. Então tem algo assim que é muito relevante, é a motivação. É a diferença entre motivação e disciplina, a Aline vai falar muito melhor do que eu aqui. Mas você conseguir fazer isso que a Jéssica faz aqui, você ter uma rotina, você conseguir 6 da manhã sem faltar, tá relacionado à disciplina. Isso não é motivação, né? Isso é disciplina. Sim. Porque, cara, não tem como. Nós somos seres humanos. O nosso instinto é ficar com conforto, no confortável, Sim, não é? é? Ficar na caminha mais um pouquinho. Exatamente. Né? E você saber que você tem aquele compromisso com você levantar da cama e falar, cara, eu vou treinar, porque isso é o meu compromisso comigo mesmo, Fazer tá o que na precisa minha ser feito, agenda. né? Igual trabalho. Exatamente. Você não tá afim, mas tem que ser. Agora Você- vai, não vai? Mesma coisa. Exatamente, você não vai faltar, né? E, bom, puxando esse gancho, a gente tá falando aqui também sobre agenda apertada, falta de tempo, falta de disciplina. O nosso treino online, né? O nosso programa online, ele facilita tudo isso, porque, primeiro, você não vai precisar sair de casa, né? Os programas são ali curtos, no máximo 45 minutos de treino. Então, para você que tem essa dificuldade de sair de casa, de disciplina, de poder ir para uma academia, esse tempo de deslocamento que hoje a gente sabe que você pega um trânsito, você já desmotivaciona total, né? Desmotivaciona, tá certo essa palavra? Desmotiva. Você se desmotiva, obrigada. Você já se desmotiva, aí você chega na academia, já tá aquela coisa super corrida. Então, o treino em casa foi uma estratégia que a gente encontrou aqui, justamente para poder levar, né, a qualidade dos treinos da For Perform, dos pilares para dentro da casa de vocês, sem se preocupar com todo aquele círculo ao redor que às vezes impede alguém de ir para academia, treinar e ter essa rotina e essa disciplina. E a gente vai estar até quinta-feira com as inscrições, né, Nick? A gente abre segunda-feira. Hoje a gente está abrindo o programa e vai exato. até quinta-feira. Então, vai conhecer que vocês vão adorar. Eu sou prova viva, tá? Porque eu que gravei todos os treinos. Ela vai me pagar ainda, não esqueci. Então, o treino tá muito legal mesmo, bem dinâmico, bem diferente. Então, vai lá conferir. E aproveita, viu? Tem 7 dias grátis pra vocês testarem e assim, a gente é suspeito pra falar, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu vou fazer aqui a melhor propaganda que eu puder, o Nick aqui, ó, tá de prova. Mas, enfim, o treino online, né, foi uma forma realmente que a gente encontrou depois de 12 anos de For Perform, né, Nick? 12 anos de academia aqui física, das pessoas pedirem pra gente, pessoas, enfim, que estão longe e realmente essa questão do, cara, não tenho tempo, não tenho como ir, tenho que cuidar de casa, tenho filhos, a minha rotina é porque insana. às vezes não tem mesmo, né? Às vezes trabalha, Claro, tem os filhos, não tem claro. babá, tá ali na correria. E tudo que a gente tá falando aqui, né, putz, eu não tenho tempo. Mais uma vez, se você não tiver tempo para cuidar de você agora, você vai ter que ter tempo para cuidar da sua sua depois. doença, né? Você vai ter que ter tempo. É aquela história, isso é um clichê, mas é real. Se você não tem tempo para cuidar da saúde agora, você vai ter que ter tempo para cuidar da sua doença. Sim. Então, mais uma vez, tem treino. É investimento, né? Exatamente. Tem treino, tem psicologia, tem nutrição,
tá? Tem prevenção também, então a gente tem um módulo novo, muito legal, que a gente acabou de gravar. E é isso. Muito bom. Produção, esquecemos alguma coisa, produção? Claro que esquecer, Monique, de falar, gente, uma coisa extremamente importante que eu bato muito na tecla, que é a qualidade dos treinos online. Bom, eu sou, assim, a pessoa mais, acho que perfeccionista que poderia estar atrás desse programa, então todos os treinos foram pensados para existir uma progressão. Se você é iniciante, se você é intermediário, se você é avançado, você consegue fazer os treinos porque nós planejamos de forma que existem progressões e regressões. Então, se você é iniciante, dentro ali do treino, né, acompanhando, quando eu estava passando o treino para o Nick, eu sempre dava um exercício ou uma forma de fazer um movimento que podia regredir ou podia progredir. Então, sempre com muita segurança, tá? A gente pensou muito nisso. É o que a gente sempre preza na For Perform, né? Então a gente tá levando essa qualidade que a gente tem aqui nos gramados para vocês aí de casa, né? Com certeza. E assim, muita segurança, em primeiro lugar, porque a gente sabe o quanto as pessoas em casa têm medo de se machucar por conta de exercício. Então, toda hora corrigindo postura, né, Nick? Toda hora corrigindo postura, chamando atenção para erros comuns. Então, qualidade, ISO 9001. Vem conhecer, né, que vocês vão, de verdade, vocês vão adorar. Então a gente vai deixar o QR Code aqui, ó. Não esquece do QR Code, exato. Aciona ele aí, que vocês já vão direto pra nossa página. Você tem 7 dias grátis pra testar. É isso. Eu tenho certeza que vai começar e não vai querer parar. Eu acho que a gente não esqueceu de nada, hein? Acho que agora não. Vamos ver se a gente vai tomar bronca depois da produção, que ela é brava. Vou fazer a última pergunta aqui pra Gé. Jéssica, como os hábitos alimentares podem aumentar a produtividade no trabalho? Tem alguma dica que as pessoas podem seguir? Tem muitas dicas. Eu vou tentar ser bem básica, mas bem direta. Você que tá com a alimentação toda bagunçada aí em casa, primeira coisa, fique atento à hidratação. Essencial ali, se você não sabe qual que é o valor ideal de água, faz o cálculo aí, no mínimo 35 ml por quilo do seu peso. Esse é o mínimo que você tem que tomar por dia, né, que é pensando na hidratação. Se você treina, tem uma sudorese intensa, aumenta ainda mais isso. Quanto mais natural e limpa for a alimentação... Tô fazendo as contas agora, você fez, já tô fazendo as contas. Será que eu tô, né? Quanto mais natural e limpa for a alimentação, melhor. A gente sabe, por exemplo, do padrão de dieta mediterrânea, né, que é um padrão daquela dieta com alimentos frescos, muitas verduras, legumes, bastante azeite de oliva, as gorduras que a gente fala, as gorduras boas, né? Os peixes, o ômega 3 tem uma ação maravilhosa quando a gente pensa em saúde mental, na parte cognitiva, evitar ao máximo ultraprocessados, industrializados, aqueles salgadinhos, glutamato monossódico, veneno, né? Alimentos com alta carga glicêmica, né? Então, farinhas, açúcar em excesso. A gente sabe que esse excesso de insulina, além de aumentar o processo inflamatório, de engordar, vai também fazer com que esse foco, essa concentração fique prejudicado, né? Atenção ao excesso de cafeína, que pode aí prejudicar, aumentar a ansiedade, ela sim, na dose certa, no momento... Eu acho que isso é uma das coisas que as pessoas mais erram mais aqui. Eu vejo a galera tomando café aqui, meu financeiro tá brigando, tanto café que compra. E foi o que eu falei, sim, tá? A cafeína, ela tem sim uma ação comprovada na parte cognitiva, mas tá acontecendo um excesso. Existem vários nutrientes que são importantes quando a gente pensa em saúde mental, vitaminas do complexo B, B12, né, para a parte de memória, para a parte de cognitiva mesmo, vitamina B6, todas as vitaminas do complexo B para a produção de neurotransmissores, magnésio, ômega 3. Lembrando, não é o suplemento isolado, porque tem muita gente que acha que vai comprar um suplemento na farmácia, vai continuar com a alimentação super errada e que vai fazer efeito. Não faz. Se fosse fácil assim, tava bom, né, gente? O suplemento, ele é a cereja do bolo, né? Mas fato que a nutrição equilibrada, adequada, com estratégia, eu acho que são passos que dá pra gente seguindo. Então, se chega pra mim um paciente que já tem a base saudável, tem muita coisa que dá pra gente fazer de estratégia pra melhorar essa performance cognitiva, né? Consolidação de memória, tem muita coisa, né? Mas
no geral para você não começou, não deu o primeiro passo? Deu o primeiro passo com essas dicas, depois você me conta que eu tenho certeza que vocês vão ter um resultado maravilhoso. E eu só queria colocar 2 coisas aqui. Primeiro, gente, é água, tá? É água pura, né? Porque o pessoal vem falar, mas eu tomo um chazinho ali, mas eu tomo um suquinho, não sei das quantas, é água, H2O. E aí, e não é aquela lá, né? Não é H2O da Coca-Cola, gente, é água pura. E é isso, né? Muita gente entra com um chazinho de caixinha que na verdade não tem nada de chá. Quando a gente pensa em hidratação, o chá natural da erva, da planta puro, sem adoçante nenhum, ele pode fazer parte dentro do cálculo de líquido do dia, tá? Então, no mínimo 60% de água pura, pode até vir algo de chá natural, de planta pura, sem adoçante, sem açúcar, nada. O resto não. Mas os chás que a maioria que as pessoas tomam, né? Esse time maravilhoso. Cheio de açúcar ou adoçante? Não, senhores, por favor. E outra coisa que eu ia falar é o seguinte, se você quiser fazer uma consulta individualizada, as meninas estão aqui, é só entrar em contato e elas atendem online e vocês aí conseguem se beneficiar de um atendimento personalizado. Não, a gente não pode levar em consideração que uma coisa vai funcionar para todo mundo. Nós somos seres únicos, cada um tem a sua individualidade, então enquanto mais personalizado for o seu atendimento para você, melhor vai ser o seu resultado, mais eficiente, melhor vai ser o desempenho, né? Então isso é extremamente importante. Maravilha, maravilha. Vou pedir para vocês fazerem alguma consideração final, caso vocês tenham. Passem o Instagram de vocês pro pessoal, conhecer vocês, para quem ainda não conhece, são famosas já, mas vai que alguém não conhece. Enfim, e aí depois a gente encerra. Eu gostei bastante do papo, espero que vocês também tenham gostado. Deixe o like aqui no canal, faça o comentário, quem sabe a gente não volta com novas lives aí. Ai, vamos voltar, por favor, né? Sim. Eu já tô convidada pra próxima, me autoconvidando pra próxima, viu, Nick? Obrigada aí pelo convite. Para quem quiser me seguir, o meu Instagram é Jéssica Borelli, tem muito conteúdo legal, espero que tenha contribuído para que você comece esse processo de mudança. Muito bem, agradecer a participação, né? Sempre muito bom estar aqui com vocês. Podem seguir a Up4Win, então é Up4Win no Instagram. Tá aqui, tá na camiseta, né, gente? E é um time de psicologia, então, junto com a minha equipe de psicólogas, nós atendemos demandas clínicas, demandas de esporte, então, todos os serviços de psicologia que vocês quiserem saber um pouquinho mais, tá bom? Maravilha. Obrigada, pessoal, pelo papo. Eu amei, foi maravilhoso. Obrigada, Niquinho. É sempre bom a gente falar de saúde, né? É um tema muito eminente. Sempre foi, né? Mas nos dias atuais, isso com certeza tá bombando. As pessoas querem ser cada vez mais produtivas, mas também querem ter saúde. Então, sempre bom poder bater esse papo e falar sobre seres humanos, né? Como é que foi a palavra que você usou mesmo? Indissociáveis. Indissociáveis, isso é muito legal. E como a gente poder voltar à saúde, né, para ter um melhor desempenho na nossa vida, independentemente do que a gente faz. Então, obrigado mais uma vez. Se quiserem me seguir, o meu Instagram é Alessandra Daniel, com 2 L's, tudo junto. E eu sou a treinadora do Treine com a For Perform. E vamos lá. A gente vai fazer o lançamento até quinta-feira. Vocês têm 7 dias grátis para usar. Isso é um privilégio, né, Nick? Oh. Ver o Nick sofrer na minha mão é um privilégio. Eu sofri, hein? Por Vocês favor. vão ver lá. Nossa, dava... Mas, os treinos são maravilhosos. Vai, Nick, por favor. Me ajuda, me ajuda. Pessoal, pense, qualidade de vida, saúde, como você quer envelhecer, como você quer viver com seus filhos. Exato. Né? Importante, hoje eu me preocupo muito com isso. Eu quero estar com 60 anos, 70 anos, jogando bola, correndo, brincando. Então, assim, de nada impede você ser um grande empresário, ter uma grande fortuna, uma grande empresa, mas se você não olhar para a sua saúde. No fim, é a sua saúde que vai te dar energia, motivação para você poder fazer o que você Seu bem mais precioso. Exato. É a sua saúde. Se não cuidar da sua saúde, sem dúvida, nada vale. Então, vem com a gente, entra aí. Quem não acompanha a For Perform também não conhece, é @forperform, com M mudo. O meu é Nick_4P. Foi um prazer falar com vocês aqui. Desculpe as gafes, os erros, né? A gente não está muito acostumado, mas foi muito gostoso, muito prazeroso. Quem sabe a gente volta em breve aí.
Valeu, pessoal. Muito obrigado, boa Obrigado. noite. Beijos. Valeu. Buenas.